professora Maria Clementina Brandão, formada em Letras, e estarei com vocês nesse bimestre trabalhando língua portuguesa. Então fiquem atentos, peguem caderno, caneta e vamos anotar. Bons estudos! No vídeo de hoje vamos falar sobre os adjuntos, adjunto adnominal e o adjunto adverbial. Fica comigo! Tanto o adjunto adnominal quanto o adjunto adverbial, eles são termos acessórios da oração. Mas o que são termos acessórios? Os termos acessórios são aquelas palavras e expressões que não possuem o mesmo valor de importância para a oração. Em muitos casos, são dispensáveis, sem causar prejuízo à sentença. Por exemplo, quando você vai sair de casa, você se veste, é o item principal, a roupa. Depois você vai colocar os acessórios, os brincos, o relógio, a pulseira, o anel. Então, esses itens são secundários, são acessórios. São classificados como termos acessórios os adjuntos adnominais, os adjuntos adverbiais, o aposto e o vocativo. Observando dessa forma, olha só como fica. Termos da oração. Nós temos os termos essenciais, que são sujeito e predicado. Nós temos os termos integrantes, que são os complementos verbais, objeto direto e objeto indireto, complementos nominais e agente da passiva. Os termos acessórios, adjunto adnominal, adjunto adverbial e o aposto. Hoje nós vamos estudar os termos acessórios, adjunto adnominal e o adjunto adverbial. Já vimos no vídeo passado o estudo do aposto. Adjunto adnominal. Palavra ou expressão que delimitam o sentido de um substantivo. Pode ser expresso de diversas formas. Vejamos. Ele pode ser expresso por um artigo, por um numeral, por um pronome, um adjetivo ou uma locução adjetiva. Observem, todas as palavras em destaque são adjuntos adnominais. Adjunto, junto, adnominais, nome, ou seja, junto ao nome. Observem, os olhos, os, artigo, ele está junto ao substantivo, olhos. Primeiro dia, observem, primeiro está junto da palavra dia. Suas respostas, observem, suas está próximo de respostas. Olhos, castanhos, observem, castanhos está perto de garota, da garota. E uma locução adjetiva, ele tem mãos de fada, mãos de fada. Olhos castanhos. Suas respostas, primeiro dia e os olhos. Então, todas as palavras que estão aí destacadas são adjuntos adnominais, ou seja, termos acessórios que estão junto ao nome. Quanto à relação, o adjunto adnominal, ele vem sempre associado a um nome que seja núcleo de um termo. Já vimos isso. Quanto à forma, ele liga-se ao nome com ou sem preposição, sem a mediação de verbo. Entre um adjunto adnominal e o nome a que ele se refere, não se interpõe nenhum outro termo, com exceção de outro adjunto adnominal. Ou seja, ele não precisa de algo que una ele ao seu referente. Ele se liga de forma direta e autônoma. Quanto ao valor, é um atributo qualificador, caracterizador do nome ao qual se refere, certo? Então, essas são as três especificidades do adjunto adnominal. Quanto à relação, está sempre associado a um nome que é núcleo. Quanto à forma, ele não precisa de nenhuma outra palavra para se ligar ao nome. E ele tem, quanto ao valor, ele é qualificador ou caracterizador do nome a que se refere. Esse é o adjunto adnominal. Observem aqui os exemplos. Poucos alunos vieram à nossa reunião.
Então, nós temos, acompanhe as setas amarelas. Os atletas do Brasil disputaram essa competição olímpica. Então, nós temos aí, na primeira frase, nós temos alunos, que é núcleo do sujeito, e nós temos reunião, que é núcleo do objeto indireto. Observem, as palavras destacadas, elas estão se referindo ao núcleo do sujeito, certo? Nós temos também aí o verbo transitivo indireto no exemplo 1, tá? Então, olha só, alunos vieram à reunião, certo? Alunos vieram à reunião. Agora eu vou acrescentar os adjuntos adnominais. Poucos alunos já modificou. Olha só, já modificou o sujeito? Alunos vieram à reunião. Poucos alunos vieram à nossa reunião. Nós temos aí um pronome indefinido, fazendo o papel de adjunto adnominal. Sintaticamente, vieram à nossa reunião. A nossa, adjunto adnominal, por meio de um pronome possessivo, se referindo ao segundo núcleo, que é reunião, certo? Então, vamos ler a frase sem os adjuntos adnominais, sem os termos acessórios da oração. Alunos vieram à reunião. Alunos vieram à reunião. Ou à reunião. Alunos vieram à reunião, certo? Agora, com os termos acessórios, observem como fica mais completa, como as informações são mais precisas. Poucos alunos vieram à nossa reunião. Segunda frase. Atletas disputaram competição. Atletas disputaram competição. Essa é a base da oração. Agora iremos acrescentar os adjuntos adnominais e vocês verifiquem como essa informação fica bem mais completa. Os, adjunto adnominal, aí representado pelo artigo definido, os atletas, certo? Sempre atento à concordância, os atletas. Do Brasil, aí eu tenho a locução adjetiva, do Brasil, funcionando como adjunto adnominal, junto ao nome para caracterizá-lo. Os atletas do Brasil disputaram, eu tenho o verbo transitivo direto. Competição é outro núcleo, dessa forma quem estiver ao redor dele será satélite desse núcleo. Então eu tenho essa, pronome demonstrativo, e logo eu tenho um adjetivo, olímpica. Essa competição olímpica também se refere à competição, certo? Vamos ler com o uso do adjunto adnominal, dos termos acessórios e sem eles. Atletas disputaram competição, certo? Essa é a base. Agora, com o uso dos termos acessórios. Os atletas do Brasil disputaram essa competição olímpica. Observem a completude dessa frase. Observarem que o adjunto adnominal ele se realiza em diversas classes. Pronome indefinido, pronome possessivo, um artigo, locução adjetiva, pronome demonstrativo e adjetivo. Exatamente. Vamos a mais exemplos. Eu falei a vocês que tanto o adjunto adverbial quanto o adjunto adnominal, eles são termos acessórios, certo? Mas como eu vou diferenciar um adjunto adverbial de um adjunto adnominal? Adjunto adverbial é um termo acessório da oração que obrigatoriamente, olha a palavra, obrigatoriamente exprime valor circunstancial, podendo modificar um verbo, um adjetivo ou um advérbio. Pode vir preposicionado ou não. Exemplo, choveu ontem. Choveu ontem.
adjunto adverbial de tempo. Já modificou aí o verbo, certo? Os adjuntos adverbiais, eles podem ser de circunstância, de dúvida, de lugar, de negação, de modo, de tempo, de causa, de intensidade, de frequência, instrumento, entre outros. Aí alguém pode me dizer assim, mas professora, esses aí não são os advérbios? Sim, morfologicamente eles são advérbios, mas quando eu distribuo eles dentro de uma frase, ele deixa de se chamar advérbio e passa a se chamar adjunto adverbial. Isso na sintaxe. Na morfologia, eu chamo ele de advérbio. Na sintaxe, ele se transforma em adjunto adverbial. Ok? Exemplos. Os adjuntos adverbiais estão em azul, certo? Eu, amanhã, voltarei de bicicleta àquela praça. Então, vamos ver aí os adjuntos adverbiais. Adjuntos adverbiais de tempo, amanhã, indicando tempo. Olha só como ele modificou o sentido do verbo. Amanhã voltarei, não é hoje, nem depois de amanhã que eu vou voltar, é amanhã. Como é que eu vou voltar lá? De bicicleta. Poderia ser de patins, poderia ser de skate, por exemplo, mas eu vou de bicicleta. Meio, adjunto adverbial de meio, indicando meio. E lugar, aquela praça. Vamos retirar todos os adjuntos adverbiais? Eu voltarei. Eu voltarei. Quando você acrescenta os adjuntos adverbiais, a frase fica bem mais completa, certo? Lembrando que esse sujeito, ele está elíptico, tá? Ele está oculto. Segunda frase. Eles andam preocupados. Eles andam preocupados. Agora vamos acrescentar aí os adjuntos adverbiais. Eles andam muito preocupados nos últimos dias. Observem como modificou. A frase ficou mais completa com o uso dos adjuntos, do adjunto adverbial, aliás. Eles andam preocupados. Quando eu acrescento os adjuntos, olha só, eles andam muito preocupados. Eu poderia dizer que eles andam pouco preocupados. Quando? Nos últimos dias. João corre. João corre. Essa é a frase base. João corre. Eu tenho um sujeito e um verbo intransitivo. João corre. Mas eu quero mudar esse verbo. Eu vou acrescentar aí os adjuntos adverbiais. Um de intensidade e o outro de modo. João corre muito rapidamente. Olha só, muito, intensidade e modo, rapidamente. Observaram que tanto os adjuntos adnominais quanto os adjuntos adverbiais, eles mudam, eles acrescentam informações, eles modificam o sentido. Vamos ver mais alguns adjuntos adverbiais. Adjunto adverbial de causa. O gato tremia de fome. Olha só. Companhia. Ele queria ir com ela. Observem que os adjuntos adverbiais, tá? Eles estão aí destacados. Dúvida. Talvez você tenha razão. Ele está modificando aí o sentido dos verbos, tá? Arrumou-se para o baile. Escreveu com caneta azul. Instrumento, intensidade, você trabalha demais. Lugar, cheguei em casa. Meio, ele veio de bicicleta. Modo, subiu as escadas silenciosamente. Subiu silenciosamente.
Negação, ele não concordou. Ele não concordou. Afirmação, eu vou com certeza. Tempo, todos os dias acordo cedo. Concessão, mesmo com dor, ela foi treinar. Então, esses são alguns adjuntos adverbiais mais usados. Observem agora essa charge. Você me acende hoje, mas amanhã eu lhe apago. Então, nós temos aí um cigarro falando para o homem, não é? Essa charge para reflexão. Você me acende hoje, mas amanhã eu lhe apago. Observe os adjuntos aí, modificando o sentido do verbo, certo? Diferença entre adjunto adverbial e adjunto adnominal. A principal diferença são os termos a que eles se referem. O termo que acompanha o adjunto adverbial é o termo que acompanha o verbo, o adjetivo ou advérbio, certo? Rapidamente concluiu a lição. Modo: o livro é muito bom. Intensidade. Então, no primeiro exemplo nós temos um verbo, no segundo exemplo nós temos um adjetivo, e no terceiro exemplo nós temos, ele chega sempre cedo. Nós vamos ter aí um advérbio, certo? Um advérbio. Na segunda coluna, o adjunto adnominal é o termo que acompanha o substantivo. Olha a diferença. O adjunto adnominal nunca vai acompanhar e modificar um verbo, certo? Um adjetivo ou um advérbio. Ele sempre vai modificar o artigo, aliás, o substantivo. Essa modificação ela é feita por meio de um artigo, por meio de um adjetivo, numeral ou pronome. A verdade prevalecerá. Olha só aí, a verdade prevalecerá. O adjunto adnominal aí é um artigo. Ele está bem próximo do substantivo verdade. Crianças felizes brincam. Crianças felizes brincam. Crianças brincam, mas as crianças felizes, elas brincam mais. 3 alunos estudam aqui, apenas 3, modificando aí mais uma vez o substantivo. Meu amigo é legal. Nós temos aí o adjunto adnominal se realizando por meio de um pronome. Então, essas são as principais diferenças entre o adjunto adverbial e o adjunto adnominal. Mais diferenças. Adjunto adnominal é um satélite do substantivo, como eu falei, ele está sempre ao redor do substantivo. Só podem ser adjuntos adnominais adjetivos, artigos, pronomes, adjetivos, numeral, adjetivo ou locução adjetiva, certo? Adjunto adverbial é satélite do verbo, do adjetivo ou do próprio advérbio. Só pode ser adjunto adverbial, advérbio e locução adverbial. Então, temos aí essas características de cada um deles.